5 coisas que uma mãe de recém-nascido não deve fazer. Existem várias coisas que às vezes a gente acha que é normal ou que a gente não sabe que deveria não fazer, mas a gente acaba fazendo. Então aqui vão alguns conselhos para você que é mãe de primeira viagem, para você saber coisas que talvez você faria, mas que você não deve fazer com o seu pequeno. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Adriele Seibe, eu sou professora de educação infantil com experiência nas crianças dos pequenos, de berçário, e também sou mãe de 3 crianças esperando o 4º bebezinho, e eu estou aqui para te dar essas dicas que às vezes mãe de primeira ou até de segunda viagem, terceira talvez, depende, deveria saber essas coisas que eu vou te contar, então calma aí. Vamos conversar. Então vamos lá. Primeira coisa, não pode sacudir o bebê. Então, às vezes a gente sacode por algumas questões, como por exemplo, para brincar, então a gente mexe o bebê forte. Às vezes a gente chacoalha o bebê porque a gente tá nervosa. Pode acontecer sim, eu nunca vou fazer isso com meu bebê, eu nunca não sei o quê. Nunca diga nunca, porque às vezes você está realmente num momento assim muito estressante, muito exaustivo, realmente está muito sobrecarregada e sim, você pode dar um tipo, para de chorar a criança. E quando você chacoalha o seu bebê, o que acontece? O cérebro do bebê, ele ainda é bem maleável e tem espaço lá dentro. E você, com esse chacoalhar, você pode causar microlesões no cérebro do seu bebê, tá? Então é uma coisa que realmente é bem importante. Hoje em dia é mais falado isso. Eu quando eu tive, por exemplo, a minha primeira filha, eu não sabia disso, né? Tanto então para brincadeiras, quanto em momentos de estresse, ou até mesmo, não é estresse nem brincadeira, mas sabe quando a gente vai pegar o bebê e chacoalha o bebê? Aquilo ali também não pode. Então sim, a gente pode balançar, mas é o nosso corpo que balança, não é os braços chacoalhando o bebê. É o corpo, o tronco ou as pernas. Então também aquele movimento do balançar é com as pernas, tá? Porque se você ficar chacoalhando, às vezes a gente tá, né? Com o bebê tipo, dorme, eu quero que você durma, já deu sua hora, você tá cansado, já mamou, já fiz tudo que tinha, era só fechar o olho e dormir e o bebê não dorme. Também às vezes tem mães que acabam dando uma chacoalhada no bebê aí para o bebê parar de chorar e isso faz mal para o seu bebê. Segunda coisa importante, não exagerar nas roupas. E eu sei que, olha, isso é uma coisa assim que principalmente que mora em áreas mais frias, mais aqui para o sul do Brasil, assim como eu, tem que tomar muito cuidado, porque sim, a criança ela não pode passar frio. A criança ela precisa sim estar bem agasalhada, mas é o agasalhado de acordo com a temperatura que nós sentimos. Então, se eu tá frio, tô de casaquinho aqui, eu vou deixar o meu bebê com uma roupa bem fininha, só com uma calça fininha e uma blusinha fininha? Não, eu vou deixar o meu bebê agasalhado de acordo como eu estou. Então, se eu estou com tá muito quente, eu tô de manga curta, eu tô de regatinha, eu tô de vestido, dependendo da situação, esse bebê ele também pode estar assim. Claro que daí você vai analisar. Tá, eu tô assim, mas tem um ventinho mais fresco, aí realmente você pode colocar um casaquinho a mais ou uma blusinha fininha de manga longa, mas sempre tomar cuidado. O bebê ele fica um pouquinho mais agasalhado do que nós adultos, mas não é nada em excesso, tá bom? E também tem que tomar muito cuidado, porque tem mães que é o inverso. Hoje em dia eu vejo muitas mães, tá frio, tá aquele vento gelado. A criança tá com as pernas de fora, tá com os braços de fora e assim, às vezes a criança tá com uma roupinha bem fininha e a mãe tá de casaco e tá na rua pegando vento, sabe? Então realmente a gente precisa prestar bastante atenção e pensar como eu estou vestida e a nossa criança estar um pouquinho além do jeito que a gente está ou pelo menos igual que a gente tá, no mínimo, tá bom? Terceira dica, que agora essa é uma dica nova, uma dica que até a minha terceira bebê era diferente. Minha bebê tem 2 anos, agora essa dica já mudou. Que é cuidar com o umbigo, o coto umbilical. Até então,
a recomendação era para que você usasse álcool 70 ou antisséptico em volta do umbigo e que secasse muito bem secadinho, principalmente depois do banho. O umbigo, ele demora de 7 a 14, 15 dias para poder cair. Ele precisa ser um lugar que esteja seco e arejado. Então a fraldinha tem que ficar um pouquinho para baixo desse umbigo, a gente precisa dobrar um pouquinho a fraldinha e era limpado com álcool 70. Hoje em dia, atualmente, agora 2025, 2026, os pediatras estão recomendando não passar álcool, somente o cotonete seco. E o cotonete não precisa ser aquele de bebê não, tá? Pode ser aquele normal que a gente está acostumado a usar no nosso ouvido como de adulto, é aquele simples, normal. Então é deixar bem sequinho. Então é uma opção sua, assim, converse com o seu pediatra para ver o que ele está te indicando. Eu passei álcool nas minhas 3 filhas e assim, secou muito bem, de 7 a 9 dias entre uma e outra, né? Já caiu o umbiguinho e já ficou tudo certo, tá bom? E daí, dica extra, né? Pelo amor de Deus, não vá me enfaixar a barriguinha da criança depois pro umbigo entrar. Não vá usar moeda, colocar moeda. Então, essas coisas, elas não são recomendadas. Mas eu não quero que o umbigo do meu filho fique pra fora. Fique calmo, tranquilo. Sabe o que eu fazia? Mas isso eu fazia meio que sem dica de ninguém, eu fazia meio que por conta, tá? Então, se você quiser, você faz por sua conta também. Era o quê? Sempre depois do banho, eu fazia uma leve massagenzinha de uns 15 segundos, assim, era realmente bem rapidinho, tá? No caso, a criança tomou banho, secou, eu esperei um tempo realmente, sei lá, uns 15, 20 dias, talvez, para começar a fazer isso, né? Depois de recém-nascido. E daí eu pegava o meu dedo, ou o polegar, ou o indicador, e aí eu massageava assim, só em cima do umbigo, assim, e aí conversava com o meu bebê e tal. E aí eu fazia esse movimentozinho, só isso. O umbigo das minhas filhas são para dentro, tá bom? Então, eu não usei faixa, não usei nada, não fiz nada de ficar apertando. A única questão foi, na hora depois do banho, eu aproveitava que era um momento, no caso, que a criança estava pelada, né? E aí eu fazia essa questão desse movimentozinho. Detalhe importante, elas também nasceram no inverno, aqui no sul é mais frio, então eu colocava roupinha, já colocava alguma roupinha nela, eu não deixava ela pelada, tá? Então, tomava banho, eu secava, colocava o bodyzinho, uma roupinha e daí sim, depois eu fazia esse movimento circular. Quarta dica é não seguir as dicas que você vê na internet. Eu acabei de dar uma dica e você pode talvez não seguir, tá? Mas tem que tomar cuidado porque existem dicas que elas são perigosas. Por exemplo, produtos de pele para bebê. Bebê não deve usar produto na pele antes dos 6 meses. Então tem mães que compram um óleo, tem mães que compram um hidratante para deixar gostosa a pele, para hidratar, para não sei o que, para... Não pode, não deve. A pele do bebê, ela é muito sensível. Então, no máximo, o que você passa na pele do bebê? É uma pomada, um talquinho e acabou. Você não vai passar nada. Se você quiser realmente muito passar um perfuminho, é bem pouquinho e é na roupa, não é no bebê, tá bom? Então, o bebê, ele não deve usar produtos, que é uma coisa que a gente vê na internet, que é muito comum, tanto para vender, quanto mães indicando massagem, não sei o que, mas tem que tomar cuidado com esses produtos. Questão de introdução alimentar, a questão, às vezes, do sono. Então, às vezes a gente vê várias dicas aí na internet que são perigosas para os bebês, tem que tomar cuidado. Uma das dicas é o charutinho. Você sabia que não é recomendado o bebê dormir com o charutinho? E muita gente fala ótimo do charutinho. E aí eu vou rapidamente, bem rapidamente mesmo aqui, falar. O charutinho é o quê? Aquela mantinha, o coeiro, enfim, que a gente pega o bebê, enrola e faz um charutinho para que o bebê fique presinho e ele se acalme, porque lembra do útero. Porém, a criança, ela pode ficar nessa posição, sim, até adormecer. Quando o bebê, ele dorme, você precisa soltar esse charutinho. A criança, ela pode estar assim um pouco
mais contida, talvez com uma coberta ou com alguma outra coisa por cima. Mas tem que tomar cuidado para ela não estar presa. Por quê? Se ela tiver qualquer questão de asfixia, o leite voltar, alguma coisa, ela estiver presa, ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. E essa criança pode vir a óbito, tá? Então tome muito cuidado, principalmente o sono da noite. Não deixe o seu bebê no charutinho. E o charuto é uma das coisas mais recomendadas na internet. Falam, ai, a vida, ai, meu bebê dormiu no charutinho 6, 7 horas à noite seguidas. Isso é extremamente perigoso e aumenta as chances de morte súbita, tá? Então, cuidado. Cuidado com os conselhos que você vê na internet. E quinta dica é, não compare o seu bebê com outros bebês. Tem mães que ficam comparando, que ficam isso, que ficam aquilo. Não compare, o seu filho, ele é único. Claro, ele vai ter sim coisas que são esperadas para determinada faixa etária. Então, o seu bebê faz isso, faz aquilo, o pediatra vai fazer essas perguntas. E aí, se o seu bebê não fizer, ele vai ter uma janela de tempo ali mais ou menos esperado que é para fazer. E se realmente passar daquele tempo e não fizer, aí é óbvio que o médico, o pediatra, aquele profissional que estudou, vai pesquisar possíveis questões em relação ao seu bebê. Mas tirando isso, gente, não tenha pressa. Vou dar um exemplo também, bem rapidamente. Minha primeira filha, ela andou de andar literalmente sozinha com 1 ano, 2 meses e 15 dias. Tem bebês que andam com 11 meses, 1 ano, 1 aninho e 1 mês, 1 aninho e 15 dias, já tá andando por aí. E ela até andava, assim, se escorava, ela ia andar, mas ela não tinha coragem de ir sozinha. E aí, as pessoas que estavam em volta de mim, elas ficavam questionando, ela já não deveria estar andando? Ela não deveria estar andando? Não sei o que, ela já deveria estar andando. E eu, claro, fui pesquisar e eu vi que sim, ela estava dentro ainda do esperado. Só que as pessoas queriam que ela andasse logo. E aí, o que eu tomei pra mim? Eu falei, não, as pessoas, elas não sabem do que elas estão falando. E, segundo o pediatra, porque eu estava fazendo acompanhamento mensal do pediatra, com o pediatra, estava tudo ok, estava tudo certo. E pelas minhas pesquisas, que eu sou uma pessoa também curiosa, e se eu tenho alguma dúvida, eu vou pesquisar, estava tudo ok. Então, eu, como mãe, não me deixei atingir e comparar a minha filha com os outros. Pronto. Gente, ela começou a andar e foi embora. E ela é uma criança extremamente inteligente, é uma criança que na escola aprendeu a ler super rápido, ela era uma criança muito além das outras crianças, mas ela demorou um pouquinho a mais para andar, e nem foi tanta coisa. E aí as outras meninas, as minhas outras filhas, elas andaram mais cedo, tipo 1 ano, 1 ano e 15 dias, 1 ano e 1 mês, elas andaram ali nessa faixa etária, mais ou menos. Então, não fique comparando a sua criança com a criança dos outros. Agora, deixa aqui embaixo para mim nos comentários quais dicas que você daria para uma mãe de primeira viagem que ela não deve fazer. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, ajude as outras mamães. E se você não me segue lá no Ritmos da Maternidade, já começa a me seguir no Instagram, se inscreve aqui no canal e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!